gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui no segundo vídeo da série Recomeço, mesma roupa, mesma cara, porque eu gravei esse vídeo num dia só e estou postando fracionado para que você não fique com um vídeo muito longo e possa assimilar o máximo de informação possível. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Se você está aqui hoje, é porque Deus te colocou, porque algo você precisa ouvir que vai te ajudar, vai te dar alguma ideia, tá bom? E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o meu problema de saúde. Eu falei no vídeo anterior que eu tive vários problemas de saúde, né? Até fui morar com a minha filha há um tempo, e hoje eu vou estar contando para vocês sobre isso, tá? Quais foram esses problemas de saúde? Bom, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com crianças na igreja, desde a minha adolescência eu comecei a trabalhar na igreja com crianças. E depois eu me formei, já depois de adulta, depois de casada, e em 2003 eu comecei, 2002, finalzinho de 2002 para 2003, eu comecei a trabalhar com crianças de primeiro ao quarto ano, tá? E aí eu comecei a pegar a fase de alfabetização, que eu gostei muito, e eu me dediquei assim, vamos dizer, mais do que eu deveria. Eu sempre fui muito exagerada e eu acabei colocando o trabalho acima de tudo, né? Então eu não tinha mais tempo para mim, eu não tinha mais tempo para nada, era tudo muito corrido. Eu estava sempre atrás de coisas novas para as crianças, tá? Ahn, eu passava a noite, virando a noite, assim, preparando coisas bem legais para as crianças. Eu queria sempre dar o melhor, fazer o melhor que eu podia. E eu passava os finais de semana trabalhando em casa, férias no final do ano, né, que tinha, eu começava perto do Natal ali e até comecinho de fevereiro. Eu passava as férias toda pesquisando coisas diferentes, porque eu queria sempre fazer algo diferente, algo mais legal, algo que chamasse a atenção das crianças, né? Então eu passava sempre pesquisando, as férias toda. Se eu saísse para algum lugar, eu levava algum livro ou eu ficava no Pinterest procurando, pesquisando. Então, assim, eu ficava dia e noite buscando só coisa para a escola. Era a minha vida. Eu dormia pensando em determinado aluno que tinha alguma dificuldade, o que que eu poderia fazer para ele, né? O que que eu podia fazer para que ele pudesse aprender. Então, isso me consumia demais. Eu tinha também a minha casa, né? A minha filha, que eu criei ela praticamente sozinha. Minha mãe me ajudou bastante, ficando com ela quando eu precisava trabalhar e tudo, mas mesmo assim a responsabilidade maior era minha, né? O sustento da casa e tudo. Então eu estava sempre sobrecarregada. E eu nunca tirava tempo para mim. Então eu não tinha tempo para fazer um exercício, não tinha tempo para um lazer, para fazer uma leitura que eu gostasse. Tudo que eu ia ler, então assim, por hobby, era voltado para a educação, voltado para a escola. A parte boa disso é que realmente eu consegui, durante o período que eu trabalhei com as crianças, eu realmente consegui eh, fazer um bom trabalho, sabe? Foi muito gratificante porque as crianças, elas aprendiam muito realmente, sabe? E eu conseguia realmente atingir os objetivos, eu conseguia alcançar aquilo que eu esperava com as crianças, né? Então, esse foi o lado bom. Mas tem o lado ruim, que fazendo isso, colocando o trabalho acima de tudo, em 2013 eu comecei com uma crise de depressão e eu fiz tratamento e tudo, só que eu não tinha tempo para fazer a terapia, porque eu trabalhava 10 horas por dia na escola e quando eu chegava, tinha que fazer comida, tinha que cuidar das coisas da casa, já era de noite, e ainda eu sempre ia preparar alguma coisa para o dia seguinte. Então, eu nunca estava satisfeita com o que eu fazia, sempre eu me cobrava mais e queria fazer mais. Isso é um problema muito sério, né? Que hoje eu percebo isso. Então, eu não fiz terapia, não me cuidei, e depois foram acontecendo vários episódios de crise de depressão. Então eu tomava medicação, melhorava, voltava da aula, trabalhava direitinho. Aí, dali um tempo, alguns anos, tinha de novo.
E esse período entre uma crise de depressão e outra, ele começou a diminuir. Então, aquilo que acontecia depois de alguns anos começou a dar todo ano. Então, todo ano eu comecei a ter crise de depressão. E as últimas crises que eu tive, elas foram desencadeando outros problemas, né? Porque assim, quando você tem um problema de depressão e você tem as recaídas, digamos que, pelo menos para mim, tá? Eu não sou estudada na área, não. Eu tô falando para mim. Cada vez que eu tinha uma crise de depressão, ela vinha pior do que a anterior. Eu também sou uma pessoa muito ansiosa, estou lutando, vou estar compartilhando com vocês o que eu tenho feito no meu dia a dia para melhorar a ansiedade, porque eu acredito que muitas pessoas também são ansiosas, principalmente nesse mundo que a gente está. Não vou falar assim, eu já consegui, não consegui não, viu, gente? Olha as minhas unhas roídas aqui, mas eu tô colocando em prática o que eu tô aprendendo na terapia, porque agora eu estou fazendo terapia, e também tô buscando, tô lendo, tô ouvindo alguns vídeos, então eu quero compartilhar o que vai dando certo com vocês. Então, se vocês me acompanharem aqui pelo canal, vocês vão poder perceber o que tá dando certo e o que não tá. Quem sabe você consegue ajudar alguém ou ajudar a si mesmo, tá? Um pouco antes da pandemia, eu tive uma crise que eu acredito, lendo hoje, estudando um pouquinho, que foi o burnout. Apesar de, na época, a psiquiatra, que era do CAPS, ela não ter diagnosticado isso, mas eu vejo que todos os sintomas e as consequências, as sequelas também foram de um burnout. Eu lembro que eu fiquei num período que eu não conseguia sair da minha casa e ir até o banco sem me perder. Eu cheguei no centro da cidade e me perdi. E você vai falar, mas centro da cidade deve ser muito grande. Não, a minha cidade era muito pequena, Itanhaém. Então você não tinha para onde fugir, era muito pequeno. Então eu tinha que entrar no ônibus e ir pensando, eu tenho que descer em tal lugar para poder ir em tal lugar. Eu tinha que ficar remoendo isso, porque senão eu me perdia. Eu esquecia de atravessar, de olhar para atravessar a rua. Então, foi um período que eu tive que parar de andar sozinha, né? Eu tive que ficar em casa realmente, porque foi algo assim muito pesado mesmo que eu tive. Eu não conseguia me lembrar de nada, fiquei até com dificuldade, que ainda me arrasto até hoje, de organizar as ideias para falar e tudo. Muitas vezes eu vou ter que fazer vários cortes no vídeo por conta disso, porque eu penso numa coisa, às vezes falo errado, falo palavras que não devia falar assim no lugar errado, sabe? Eu fiquei com bastante dificuldades, né? Entre as sequelas que eu tive, eu até anotei aqui para não esquecer, porque uma delas é a memória, que ficou pior do que já era. Ficou muito ruim minha memória. Foi a sensibilidade auditiva. Eu fiquei com uma sensibilidade muito grande, até que eu falei no vídeo anterior que eu precisei mudar de casa, porque realmente a minha sensibilidade é terrível. Televisão, tudo tem que ser bem volume baixo, então eu fiquei com uma sensibilidade muito grande. A fobia social, né, que eu já comentei, o ganho de peso por conta das medicações, durante todo esse período, desde 2013, eu mudei diversas vezes as medicações e eu ganhei um peso absurdo. Também acabei comendo por muita ansiedade, né? Então, muito doce, muito doce, muito doce. Eu sentia muita falta de doce, ainda sinto, mas agora já melhorou bastante. Então, eu tive um ganho de peso muito grande e agora para perder, né? Período da menopausa é bem difícil. O medo também, eu sempre fui medrosa, sabe? Mas agora muito mais ainda. Medo de não conseguir as coisas, né? Medo de não alcançar resultados, e cobrança, né? Eu sempre tive muita cobrança de mim mesma, então, mas agora com a terapia eu tô melhorando, tá? Então é algo que tá sendo muito bom. Então essas foram algumas coisas que me causaram, né? Entre outras, né? Eu tive a fibromialgia e eu tenho dores direto. Ainda nós estamos em investigação em relação a essas dores, né? Porque nos meus exames de sangue acusa que tem uma doença autoimune, mas a gente ainda não conseguiu descobrir. Fiz os exames nos últimos dias, ainda não peguei o resultado. Eu tô assim nessa vida, refazendo os exames e vamos ver o que dá. Mas as dores no corpo, nas juntas, são diárias e não tem assim o que passa.
né? Então, assim, são consequências de um estresse crônico, uma cobrança constante, e não se dá o valor, né, ao seu corpo, à sua mente, não... É achar que você nunca vai cansar, nunca vai ser derrubada, né? E acontece isso. Aí depois disso entrou a pandemia, eu ainda não me cuidei, eu continuei trabalhando igual uma doida, eu fazia ligações para os meus alunos diariamente, e fazia de sábado, de domingo, se o pai podia atender só à noite, eu fazia à noite, então para mim não tinha tempo. E isso foi me deixando pior ainda. Aí a última crise que eu tive, eu fiquei muito mal, depois ainda juntou com a dengue, né? E eu tive a crise de ansiedade muito forte, uma sensação horrível. Quem já teve crise de ansiedade sabe, eu tive por 2 vezes, achei que eu fosse morrer. Eu estava até na casa da minha mãe ficou um tempo cuidando de mim, mas foi terrível, né? E aí, desse dia pra cá, eu fui ficando o tempo menor, né? Eu não conseguia mais completar um ano letivo. Eu tinha a crise de depressão, né, a recaída, aí eu voltava a trabalhar, dali a um tempo eu já tinha de novo, tinha que me afastar, e isso foi diminuindo cada vez mais o tempo entre uma crise e outra, até que eu comecei a trabalhar em fevereiro, acho que foi o ano passado, se eu não me engano. Eu comecei a trabalhar em fevereiro, consegui trabalhar 10 dias e eu tive a crise novamente. Aí eu não tive mais como voltar. A, a psiquiatra já tinha falado para eu me afastar, para me readaptar, para alguma coisa, e eu não aceitava isso, porque a minha vida foi dedicada para a educação, para ensinar, e eu não admitia ter que parar, né, antes da aposentadoria. O sonho é aposentar, né? Mas eu não tinha eu não conseguia assimilar isso. Como assim? Não, não posso parar, eu tenho que conseguir. Então, a cobrança para mim mesmo era muito grande mesmo. E aí, quando foi nesse ano, né, que eu consegui trabalhar 10 dias, tive que me afastar, e de lá para cá eu não consegui mais voltar. Eu sofri um bom tempo, né, fazendo terapia, estou fazendo terapia já há um bom tempo, mas foi através da terapia que eu consegui aceitar que não era um fracasso meu não conseguir mais voltar para a escola. Não era um fracasso. Eu trabalhei o tempo que foi um tempo determinado que eu consegui trabalhar, trabalhei bem, né? E agora eu vou conseguir ser útil da mesma forma não, vou conseguir ser útil ainda na minha vida, mas de outra forma. E que tá tudo bem, que o período que eu dei aula foi um período bom, claro que eu exagerei, mas foi uma fase. E que a vida, ela é feita de fases, né? Então, fazendo muita terapia, não foi de um dia para o outro, eu consegui aceitar que aquela minha fase de professora na escola, bonitinho, acabou, tá? E tá tudo bem, porque agora eu descobri uma nova fase. Eu tenho algumas consequências, algumas sequelas, não sei se pode se dizer assim, que antes eu já era introspectiva, né? Eu já não gostava muito de sair, tanto que na minha mocidade eu fui a um baile uma vez só, porque o barulho e aquela loucura de muita gente não foi legal para mim, eu não gostei. Então eu já não gostava disso. Só que agora ficou muito pior. Então assim, para eu sair para algum lugar, eu sofro muito. É um sofrimento muito grande. A gente vai estar tratando isso lá na terapia, né? Minha terapeuta está tratando disso. Mas é um sofrimento sair de casa. A ansiedade vem muito grande. Por quê? Porque eu vou estar no meio de pessoas, né? E eu vou ter que me relacionar com as pessoas. Então, isso me causa muita ansiedade. Eu tô com uma fobia social, digamos assim. E a minha terapeuta está tratando isso. Então, eu fiquei pensando como eu vou ajudar as pessoas, né? Porque o meu objetivo, a minha meta de vida, eu acho que o meu dom é ajudar as pessoas, ensinar de alguma forma.
E aí, durante algum tempo, eu quis ensinar, através do YouTube, fazer o passo a passo. E eu vi que não estava dando certo. Teve os problemas lá que eu não consegui fazer por conta das mudanças da casa e tudo, mas eu não estava sendo autêntica, eu estava copiando aquilo que estava em alta, né? E durante esse período, eu consegui perceber que eu posso ser eu mesma e, através disso, eu vou conseguir alcançar alguém. Por exemplo, eu acredito muito que você aqui não está por acaso, não é porque você me conhece ou porque você caiu de paraquedas, eu acredito que tudo tem um propósito, né? E eu estou descobrindo que o YouTube, ele vai ser a minha porta, né? A minha janela com o mundo, e eu vou conseguir me comunicar com você e através das minhas dificuldades, das minhas experiências, das minhas vitórias, que eu, sim, estou tendo vitórias e vou ter muito mais, talvez você pode tirar alguma coisa para você. Talvez você não está passando o mesmo que eu, mas a minha lição de vida, o que eu passei, o que eu estou passando, talvez alguma coisa seja útil para você. Então, esse novo formato do canal aqui, que vai ser o passo a passo resumidão, que vai ser o passo a passo eh, detalhado, vai alcançar um tipo de pessoa que está realmente procurando o passo a passo dos trabalhos. Mas eu vou ter também o bate-papo, que vai ser sempre assim uns vídeos que normalmente eu não vou colocar capa, que vai ser a foto, uma foto mesmo assim daqui do ateliê, e vai ser um bate-papo, porque eu vou estar compartilhando com vocês algo que eu li, algo que eu aprendi, algo que eu estou fazendo, algo que esteja dando certo, ou alguma dificuldade. Por exemplo, eu estou com uma dificuldade de parar de roer as unhas novamente. Eu fiquei 4 dias, foi uma vitória, mas ontem realmente não teve jeito. Quando eu estava planejando o que eu ia gravar, eu realmente não consegui segurar, né? E eu estava fazendo umas pesquisas, depois eu conto para vocês sobre isso de roer as unhas, né? E então, voltando ao assunto, eu acho que eu posso ajudar, nem que seja uma pessoa. Se tiver uma pessoa que eu consiga ajudar compartilhando a minha vida, já vai ser um grande ganho, né? E eu acredito que aqui através do YouTube eu vou poder fazer isso, eu não vou precisar de tanto sofrimento de ter que sair da minha casa e me encontrar com as pessoas, né? E eu vou continuar tratando isso com a terapeuta, claro, mas eu acredito que eu vou estar cumprindo o meu propósito de vida, mesmo aqui através do YouTube. O meu propósito de vida com as crianças naquela fase passou e foi muito bom, né? Eu trago boas lembranças, exagerei. Se eu tivesse que te dar um conselho, eu faria. O conselho que eu te daria era não faça isso, não coloque o trabalho acima de tudo. Ah, mas agora é uma nova fase e eu acredito que vai ser uma nova fase muito boa. No vídeo anterior eu disse que eu estou sentindo um cheirinho de bênção, de coisa nova, né? E eu acredito que sim, que Deus está me abençoando e que você hoje não caiu de paraquedas aqui, algo você vai tirar de bom daqui e dos próximos vídeos, que eu espero que você me acompanhe, se inscreva no canal, deixa o seu joinha aí para me ajudar e compartilha. E se você estiver passando por algo parecido ou tiver conseguido já ter vencido toda essa etapa, deixa aqui nos comentários. Eu sempre leio os comentários, eu adoro ler realmente, eu adoro saber o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando. E é uma forma da gente trocar experiência também, né? Se você já roeu unha ou conhece alguém que roeu, tem alguma dica, também deixa aqui nos comentários, que a gente vai compartilhando e a gente vai formando uma cadeia de pessoas uma ajudando as outras, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!